Então, eu sou Paulo, Paulinho. Eu sou. Quando eu estou no Brasil, eu vivo em Brasília. Eu sou da Catedral da Ressurreição, lá em Brasília, da Igreja Anglicana. Eu sou anglicano. Sou do CEBI faz. Bom, o CEBI tem 40 e tantos anos, eu sou do CEBI há uns 40 ou quase. Eu conheço o CEBI desde muito, muito novinho. Durante muito tempo no CEBI eu participei eu coordenei o serviço de intercâmbio, eram as nossas relações com gente fora do Brasil. Fui professor um tempo na universidade, atualmente eu trabalho para o escritório global da nossa comunhão de igrejas anglicanas do mundo inteiro, em Londres. O escritório é em Londres. Nesse momento eu estou no Canadá, estou em Montreal, desde o começo do mês. Daqui, depois que terminar esse curso aqui, eu estou indo para Botsuana, para a África, para uma semana, depois eu volto para cá. E a Bíblia tem sido um pouco a minha paixão, meu objeto de estudo de conversas, né? Aqui onde eu estou, bom, o contexto do Brasil, vocês estão, acompanham, estavam aí, né? Faz um mês que eu não estou no Brasil, eu participei do primeiro turno, do segundo eu não pude estar lá para votar. Na cidade onde eu vivo, que é Brasília, a gente tem uma realidade um pouquinho, meio uma bolha que a gente vive, né? Mas uma sociedade bastante polarizada entre grupos políticos, econômicos, também fundamentalistas. É impressionante como a pobreza aumentou, quer dizer, cada vez mais tem mais gente na rua pedindo e tem necessidade. Isso tem sido uma realidade que eu vejo no meu contexto lá. E aqui onde eu estou, a mesma coisa, né? Aqui onde eu estou, impressionante o número de pessoas que estão na rua e que não têm comida, não têm assistência, não têm esperança, e estão aí, a Deus dará, né? Então, essa é uma preocupação que eu trago no meu coração. E amanhã também, a gente vai começar amanhã a COP27, então meu coração está um pouco ligado com isso, que é a Conferência das Partes sobre as mudanças climáticas, que é uma emergência, né, que é uma crise mundial muito presente, que a gente está vivendo. Então, meu coração está um pouco com a nossa galera que está lá participando, especialmente os atores religiosos. Eu queria sugerir, então, se a gente pudesse olhar um texto que está aí no chat, o texto de 1 Reis, capítulo 17, versículos 7 até 16. 1 Reis 17, versículo 7 até o verso 16. E a gente vai gastar um tempo para. O texto não é curto, é um texto longo, mas a gente vai gastar um tempo para poder curtir o texto, ler o texto, entender bem o texto. E a pergunta fundamental para a gente treinar os olhos, se treinar o jeito de interpretar primeiro, qual é o problema? Quais são os problemas que o texto apresenta? O que está acontecendo? E a segunda pergunta é, o que é que precisa fazer para resolver o problema? O que é que foi feito para resolver o problema? Como que o problema foi resolvido? Essa é a pergunta, ok? Essas 2 horas que nós vamos estar juntas aqui, sem dúvida nenhuma, eu particularmente, mas acho que nós do CEBI como um todo, em termos de método, a gente não tem a pretensão de ensinar ninguém a fazer nada. Quer dizer, a gente tem a pretensão de fazer juntas e treinar um pouco esse jeito de interpretar texto. O meu trabalho aqui não é dar aula para vocês. Eu saí da universidade faz 10 anos, então eu sou professor da universidade mais. Então, e meu trabalho do CEBI não é dar aula. Infelizmente, tem gente do CEBI que esqueceu isso, mas de qualquer jeito, o trabalho do CEBI não é dar aula, não é dar informação ou ficar fazendo palestra. A nossa ideia, o nosso principal objetivo é treinar o nosso olhar e treinar a nossa capacidade de ser críticas e críticos quando vamos interpretar textos bíblicos.
pelo fato que todo mundo já conhece. Quer dizer, mesmo quem não conhece a Bíblia, ou mesmo quem não gosta da Bíblia, ou mesmo quem nem é crente, está influenciado pela literatura bíblica, está influenciado pela teologia, está influenciado pelo discurso religioso, né? O fundamentalismo está aí presente, não é de agora. O fundamentalismo ele é muito antigo. A questão é que nos últimos 6, 7 anos o fundamentalismo ganhou autorização institucional e agora ele é permitido. Não importa, assim, do tipo, Jesus gostava de arma, né? Se Jesus estivesse aqui, ele teria comprado uma pistola. Tem marcha de Jesus com um estandarte com uma arma no meio da rua, né? Tem gente do clero e de várias igrejas que tem fotografia segurando fuzis em nome de Jesus, né? Então você tem, quer dizer, o mundo religioso está muito presente e a gente precisa entender. E a gente precisa, para quem é crente e está na igreja ou trabalha com religião, precisa treinar essa criticidade na hora de ler os textos, que é importante a gente conhecer, claro, mas também na hora de interpretar. Uma metáfora fácil de entender é ler Bíblia, interpretar a Bíblia, é que nem fazer comida, é que nem cozinhar. Você precisa conhecer os objetos da cozinha, você precisa saber usar os objetos que estão na cozinha, que senão você pode usar o objeto errado, pode se cortar, pode se queimar. Você tem que saber como é que funcionam os ingredientes, o que é que vai junto com o quê. Você tem que escolher que prato você vai servir, porque você não pega tudo da sua cozinha e cozinha ao mesmo tempo. Não, você escolhe um prato que vai servir. Cada prato tem um tipo de preparação diferente, você tem que saber o método de preparar. Você tem que entender quem é que vai comer com você, senão você pode matar alguém, né? Se você não pergunta. De repente a pessoa tem... toda vez que eu vou no Ceará, por exemplo, o lugar que eu vou é lá na praia para comer camarão. Assim, o pessoal me leva para comer camarão e eu vou lá comer camarão. Mas tem gente que se levar a comer camarão, você está matando a pessoa, né? Você vai matar a pessoa, se você não pergunta para ela. Então, não é que camarão é bom. Não, camarão é bom para eu que não tenho problema com camarão. Para quem tem problema com camarão, camarão mata. Não pode. Então, você tem que tomar cuidado, tem que perguntar para as pessoas, tem que ter cuidado com as pessoas também quando vai interpretar, quando vai fazer comida, e, portanto, quando vai interpretar texto também. E como a gente vem de uma trajetória, nós somos um país colonizado, a gente é um país que tem mentalidade colonizada e tem mentalidade colonizadora, infelizmente. A gente vive em igrejas que reproduzem essa mentalidade colonial, colonizadora, domesticada, né? Nós vivemos num sistema econômico colonial, onde 20% da população tem mais dinheiro do que o mundo inteiro, do que o resto, né? E a gente vive nessa mentalidade de que pobre tem que servir e quem é de classe média ou classe média alta tem que ser servido. Às vezes a galera usa isso, inclusive nos ambientes religiosos, né? Porque é muito chato. No CEBI isso acontece, às vezes. Tem gente que tem doutorado no CEBI que é mais bem tratado do que quem não tem doutorado no CEBI. Então, isso é o jeito colonial de pensar a vida. Tem gente que vai apresentar o povo no CEBI e começa apresentando que nem apresenta na universidade. Fulano de tal, a fulana de tal, que fez mestrado, doutorado, não sei da onde, não sei da onde, não sei da onde, aí diz o nome da pessoa. No CEBI. Então, você imagina em outro lugar como é que funciona. A gente tem essa mentalidade colonial que a gente precisa tomar banho dela. Isso é um problema. É aquela história que vocês devem ter escutado no CEBI já, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Está na cabeça ainda. Tem que tirar o Egito da cabeça. Não adianta só sair da geografia do Egito. E nós precisamos fazer esse movimento também de tomar um banho, de deixar suar essa colônia e essa colonização que está na nossa cabeça e no nosso jeito de olhar as coisas. Acontece quando a gente vota em alguém, a nossa democracia representativa, ela é colonizada, porque a gente acha que quando eu voto em alguém, essa pessoa sozinha vai resolver meu problema. Esse é o jeito de pensar o Messias, né?
E normalmente é um homem poderoso, que tem recursos, que vai fazer tudo sozinho. Porque eu já votei. Se eu perguntar para vocês aqui, quantos de vocês sabem o que é que os deputados em quem vocês votaram, se eles ganharam, fazem? Não sei se vocês acompanham o que os seus deputados fazem, ou o que os deputados fazem, se vocês têm costume de entrar na página do Congresso e saber o que eles estão fazendo, e mandar carta para eles, ou mandar e-mail. A gente não tem esse costume, e depois a gente reclama, porque essa mentalidade do Messias solo. Na religião, a gente tem essa mentalidade, a gente continua celebrando com alegria o último domingo de novembro. A gente acha bonito, Deus Rei, Cristo Rei. Uma blasfêmia profunda, né? Aquela figura de Jesus, aquilo não é Jesus. Ele não se apresentou assim. Quando quiseram fazer dele assim, ele recusou. Mas nós ainda temos um domingo especial para apresentar que Jesus é igualzinho ao imperador. Tem trono, tem roupa chique, tem coroa de ouro, tem um cetro, e está distante do povo, está acima. Aí não dá para reclamar do Bolsonaro quando ele diz Deus acima de tudo. Uai, nossas igrejas celebram isso todo último domingo de novembro. Está acima. Então, nós temos que tomar um cuidado. Então, essa nossa mentalidade, inclusive, dessa imagem de Messias, né? Então, por isso que é importante, mais do que fazer palestra sobre determinado assunto, é a gente treinar, ser crítica nos textos bíblicos também, para a gente se livrar desse olhar e dessa mentalidade colonizadora e colonizada que a gente, quem sabe, ainda tem, né? Por isso, nós vamos começar a fazer, nós vamos fazer hoje vários exercícios. Eu quero evitar dar palestra sobre o assunto, mas vamos tocar o assunto da saúde, doença, integração, militância, sistema, pensando, vamos ler textos e conversar sobre isso. Então tá, gente. Foi bom a leitura? Vocês gostaram do texto? É um texto conhecido, né? Uhum. A gente faz aqui meio não tem ordem, né? Não precisa reportar, mas o que é que vocês... Então, essa é a primeira pergunta, né? Qual é o problema? O texto é sobre o quê mesmo, então? O que é que vocês acham? A fome. Isso, é um texto que fala sobre fome. Quem está passando fome ali? A viúva e o filho, né? E o Elias. E o Elias. Então, tá vendo? Essa é uma coisa que a gente precisa começar a prestar atenção. A gente sempre presta atenção, deixa os homens sempre acabam tendo privilégio nas coisas. Não, o Elias também está passando fome. O Elias não está diferente dessa mulher. O Elias também está numa situação difícil. Ele está fugindo, inclusive. Se vocês olham o texto anterior, ele está fugindo. Que aí ele já vai, né? E ele está numa região que tem muita fome na região, e ele também está com fome, por isso que ele pede comida. Então, o Elias também está numa situação vulnerável, não é só a mulher nem a viúva, é também o Elias, né? Isso é muito importante quando a gente vai conversar sobre saúde e doença, porque vocês sabem que um dos primeiros passos muito fundamentais para a gente desenvolver processos de saúde é a gente reconhecer que a gente está doente, ou que a gente tem vulnerabilidades. Isso é muito importante. Então, quando alguém perguntar para vocês como é que vocês estão, é sempre bom responder honestamente, para não viver na negação, né? Porque muita gente não responde. Como é que você está? Aí você, não, eu estou bem. Quando, na verdade, não está bem. E muitos de nós não estamos bem, e a gente tem um problema com isso, de achar que não está bem é um problema. Não está bem é uma condição, só isso, não é um problema. E homens têm mais problema de dizer isso, inclusive, né? Essa questão da saúde e doença tem um aspecto sexista muito forte, de gênero muito forte. A outra coisa muito importante é nós temos vergonha de estar em situação de enfermidade.
Quando a gente tem alguma enfermidade, e de novo, particularmente homens, quando estão doentes ou possuem alguma enfermidade, às vezes tem muita vergonha de assumir isso e de pedir ajuda ou de ser ajudada. A frase que a gente sempre faz, não, preocupa não, eu não quero dar trabalho. Quer dizer, não, gente, mas nós vivemos para dar trabalho. Isso é a vida na comunidade. A gente vive para dar trabalho para os outros. A relação é isso, é trabalho. Quando a gente se relaciona, a gente dá trabalho para todas as pessoas, né? Então, é super importante reconhecer isso. Então, nesse texto tem um problema que é fome. Está todo mundo passando fome, necessidade, né? Não tem comida mais, acabou. Essa é uma realidade de, sei lá, 70% da população do mundo, hoje em dia, se você for olhar as estatísticas. Para nós aqui que temos café da manhã, almoço e janta, a gente precisa reconhecer que isso é um privilégio. Isso é um privilégio. A maioria da população do mundo não tem café da manhã, almoço e janta. Não tem, né? Muita gente come hoje e não sabe o que vai comer depois. Essa é a realidade da maioria da população do mundo. Bom, o que mais? É sobre o que mais esse texto? Sobre a fome, Elias, a mulher e a viúva e o filho. A O que mais? partilha. A partilha. Esse é um texto sobre como é que a gente resolve a fome. Exato. Como é que a gente resolve situações de enfermidade ou situações de crise. A fome, por exemplo. Né? Ok. Então, quem sabe agora a gente vamos para outra pergunta. Então, você sabe, esse é um texto de Páscoa. Se a gente for olhar para esse texto, esse é um texto pascal. É um texto de uma situação de morte e ele termina com uma situação de abundância, de vida. Essa é exatamente a conversa da Páscoa. Você tem sofrimento, morte e depois você tem vida e abundância. Então, esse é um texto liturgicamente interessante. Ele é um texto de Páscoa. Mas como é que faz para resolver isso? Porque no começo tem fome, não tem farinha, não tem óleo suficiente, não tem pão. E no final tem pão, o óleo não acaba, tem jarro. Como é que resolve essa situação? O que teve que acontecer para essa situação ser resolvida? E agir, né? Então, o quê? Fazer o quê? O que é que tem que fazer? Partilhar quem tem mais com quem tem menos. Não, mas lá ninguém tinha mais nem menos, Roseli. Lá todo mundo... Mas aqui, quando aconteceu a partilha, todo mundo ganhou. Isso é bom. Outra coisa muito importante, a gente também tem que superar essa fantasia de que pobre é santo. A mulher queria partilhar o negocinho dela? Não, não queria. Não queria. Então, é importante a gente também não romantizar muito certas situações. Porque muita gente diz assim, não, os ricos são avarentos e os pobres sabem partilhar. Não é verdade. Para quem está passando fome ou para quem não tem nada, dar o pouco que tem é muito difícil. Então, a gente precisa desenvolver essa capacidade de ensinar ou fazer com que as pessoas, significa nós também, partilhemos. E o que é que significa para essa mulher que não tem nada, ou tem só um pouquinho, e daí ela vai morrer, o que é que significa para ela partilhar? Primeiro, ela não quer, porque não é fácil. Porque se ela vai partilhar, ela vai tirar o pão do filho dela e dela mesma, para partilhar com Elias, né? Então, a gente precisa trabalhar para ajudar as pessoas também a confiar de que a partilha, economicamente falando, ela é eficiente. Por isso que partilhar é tão fundamental na nossa tradição cristã e no nosso trato quando a gente está falando de saúde e doença, de salvação. A partilha é fundamental. Então, um pedaço do nosso trabalho como gente de formador de opinião é em ajudar as pessoas a partilharem mais. E a gente também partilhar mais. E partilhar não é dar.
Acho que esse texto é muito importante. Partilhar é diferente de doar ou de dar. Partilhar significa que eu vou deixar de ter uma coisa que é muito importante para mim para poder compartilhar com alguém que não tem. Eu vou sentir falta se eu partilho. Esse é o critério que vocês podem dizer, esse é o indicador de se você está partilhando ou dando. Se você não vai sentir falta, isso é doação. Se você vai sentir falta, isso é partilha. Aí você está partilhando, você vai sentir falta. Isso é partilha. Tá? O que mais que tem que fazer? O que mais que precisou acontecer? Tem que partilhar. Que outra coisa tem que acontecer? O que o texto diz? Que texto desse, né? Eu acho que passa por uma questão também da confiança dessa partilha, Confiança, né? né? Porque, como tu colocaste, né? Primeiro ela fala, olha, a água ok, mas se eu der a comida, eu vou não ter o que comer, né? Mas no final do texto, essa mudança, ela não só parte, mas ela confia que a partilha vai resultar numa mudança. É porque o profeta não oferta nada para ela, ele só diz, olha, eu tô com fome, Isso. mas Javé vai mandar. Ok. Outra coisa muito fundamental, então, no texto é o que nós estamos chamando de fé, o que nós estamos chamando de acreditar, isso quer dizer, precisa ter um diálogo, precisa conversar. Se não conversa, não rola nada. Quer dizer, o Elias teve que conversar com ela teve que conversar com Elias, e os dois tiveram que compartilhar um diálogo ali para estabelecer confiança. Confiança é algo que a gente estabelece, que a gente é uma relação, precisa de uma relação ali entre os dois. Outra pergunta fundamental: quem é que tem poder ali? Quem é que é o dono dos recursos? É a viúva. É a viúva? É a viúva? Por que isso é importante? Porque a gente sempre acha que quem vem de fora resolve problema. Essa é a nossa mentalidade, às vezes. Tem que vir alguém de fora para fazer alguma coisa e resolve o meu problema. Na verdade, a gente precisa se dar conta de que na comunidade, ou em nós mesmos, nós temos recursos, nós temos algo para compartilhar. Não precisa alguém de fora vir trazer. No diálogo, Isso, o diálogo é para a gente estabelecer isso, e para a gente reconhecer que o Elias não tem nenhum recurso a não ser ele mesmo. Quem tem o recurso para fazer o pão é a viúva. É lá na comunidade que os recursos estão. Não é fora da comunidade, às vezes. Por isso é importante essa relação de que aquilo que está dentro tem que fazer parte da solução do problema. Não é só o que vem de fora. Um exemplo de que a gente está, quando a gente tem alguma doença, o que é necessário para a gente enfrentar a doença? Não é simplesmente os remédios de fora que vão dentro do teu corpo. Você precisa mudar o seu estilo de vida. Você tem os recursos também para poder fazer um caminho de sanação, de cura. Não é só algo de fora que chega para dentro. Essa ideia que tem que ter um médico que estudou e é só ele que vai resolver o seu problema. Não. Por exemplo, em comunidades onde tem muita gente com diarreia. Como é que resolve o problema da diarreia? Muitas vezes é a água que não está sendo tratada, né? E também verme. Verme.
Então, muitas vezes não adianta tomar um remédio de fora. Isso é paliativo. O que tem que fazer na comunidade, tem que ajudar a comunidade a ser uma comunidade mais saudável. Ter uma água melhor, não ter lixo na rua, ter um esgoto organizadinho, ser limpinho. O que a gente aprendeu com a pandemia? Que o povo da Bíblia já sabe desde sempre. O que a gente aprendeu com a pandemia? Qual era o moto mais importante da pandemia? A higiene, né? Higiene pessoal. Tem que ser limpinho. Lavar as mãos. Tem que lavar as mãos sempre. Tem que lavar o que você vai comer direito. Tem que evitar alimentos que têm muito veneno. Então, essa é uma coisa... E aí não é alguém de fora. Isso não tem nada a ver com gente de fora. Isso é um estilo de vida que nós temos que mudar. E muita gente não sabe fazer isso, né? Então, por exemplo, homem que vai mijar. É um problema homem mijar. Por que homem mija em pé? Me explica. Qual é o problema de um homem sentar no vaso e mijar? Não tem nenhum problema. O pinto não vai cair, não vai ficar menos homem, ninguém nem está vendo, inclusive, que a porta está fechada. E o que acontece se um homem senta para mijar em relação a um homem que mija em pé? Qual é a diferença? No mínimo, a tampa do sanitário vai ficar limpa. Eu ia dizer isso. Exatamente. No mínimo. E isso não é pouca coisa, porque muita gente tem infecções por causa das tampas dos vasos sujas. Senta na urina de alguém e pega infecção. Especialmente vocês que são casados, casadas, que vivem dos dois sexos juntos. Então, essa é uma coisa que é um estilo de vida que ajudar para poder ter menos doença, para poder ter mais higiene. E se um homem sentar para mijar, não vai ter gotícula fora do vaso. Vai ter gotícula fora do vaso. Essa é uma coisa super simples, que tem a ver comigo. Não tem a ver com médico, com receita, com chá, com massagem. Não, tem a ver com o meu comportamento. Lavar as mãos. Quanta gente vai no banheiro mijar e não lava a mão quando sai? Então, a gente estuda isso. Catequese. Então, esse é um assunto de catequese, inclusive. Né? Quando você vai estudar a Bíblia, tem que ensinar na catequese, tem que ser... Vocês sabem que o Brasil tem um alto índice de câncer de pênis? Vocês sabiam disso? Por quê? Porque os homens não sabem limpar o pino direito. É uma questão de higiene. Então, acho que a pandemia e nós vemos muito isso na Bíblia, não vemos? Se vocês vão olhar o livro do Levítico, por exemplo, o livro do Levítico é um livro muito interessante. Não é só um livro machista, sexista e blá, blá, blá. Não. O livro do Levítico é um livro que ajuda a gente a ser higiênico. E a higiene é o código de santidade. Quando a gente vai ler no livro do Levítico, Código de Santidade, a maior parte dessa conversa da santidade tem a ver com higiene pública, higiene privada. Então, quem sabe, para além desse texto que a gente leu agora, eu queria só mostrar para vocês um outro texto. Se vocês querem olhar, está no Deuteronômio, para continuar a conversa do Elias e da viúva. Paulinho, eu também fiquei pensando com meus botões, mas não sei afirmar nada, é que também na passagem
de se tornar o Javé o Deus único, não teve muita violência, né? Muita opressão com a comunidade. Sim. Quando tinha vários deuses, isso aqui também era uma guerra de Baal com Javé. Aí, para dizer que os meus profetas são mais poderosos do que os de Baal. Aí eu fiquei pensando nesse texto, qual é a opressão também. Não sei se tem... Não, essa é uma conversa interessante, Fátima, só não tem muito a ver com a nossa conversa da saúde. Essa é uma conversa muito interessante sobre como é que Israel se tornou monoteísta, não monolátrico, claro. Como é que a gente enfrenta violências que são essas violências generalizadoras, sem dúvida nenhuma, que você não respeita contexto, cultura, tradição. Então, quem sabe uma lição que a gente aprende dessa violência que foi o monoteísmo é quando a gente quer, às vezes, que todo mundo seja igual. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem que a farmácia, a indústria farmacêutica produz remédios baseados na sua etnia, porque o contexto é muito importante. Sabe que tem algumas doenças que só pessoas negras têm. Por exemplo, a chamada anemia falciforme. Essa é uma doença característica da população negra. A população asiática tem alergia a álcool. Vocês vão ver muita gente do mundo asiático, quando bebe álcool, whisky, cerveja, começa a ficar vermelho. Tem uma alergia. Então, tem muitas... E mesmo quando a gente pensa na saúde aqui do nosso Brasil, nós temos, sei lá, 5, 6 climas diferentes. Então, nós temos 6, 5 contextos diferentes que necessitam atenções diferentes. E precisam cuidados diferentes. Não pode ser uma mesma coisa para todo mundo. Porque o nosso organismo, nós somos organismos que reagem diferentemente e não reagimos todo mundo igual, a mesma coisa. Por isso que o cuidado da saúde, quando a gente está pensando na saúde, a gente precisa pensar no contexto em que a pessoa vive, quem é essa pessoa, a idade dessa pessoa, quais são as relações que essa pessoa tem, que recursos a gente tem para poder ajudar essa pessoa ou essa comunidade a ter menos enfermidades. Não pode ser uma receita igual para todo mundo. A gente tem que ser violento e não ser desconsiderado, não desconsiderar a cada contexto. Claro que tem coisas que são universais. Por exemplo, ser limpinho. Ser limpinho é um conselho e é uma prática que no mundo inteiro a gente precisa desenvolver. Só que acho que aqui tem um problema. O motto da pandemia foi lavar as mãos. 20 segundos. Você vai e lava as mãos 20 segundos. E a água correndo. 20 segundos. Você está lavando suas mãos. Qual é o problema disso no mundo em que a gente vive? Gasto d'água. Não, né, também, mas tem um outro problema mais grave. Tem gente que não tem água. Tem muitos lugares do mundo que você não tem água. Ou você tem um problema em muitos lugares no Nordeste, você tem que andar quilômetros para conseguir uma água. Outra coisa importante, quem normalmente vai buscar água? Mulher. Nós temos um outro problema também, que é o fardo que as mulheres carregam para garantir a saúde das pessoas. Inclusive, às vezes, perdendo a sua própria. Como é que mulheres carregam água normalmente? A lata na cabeça. A lata na cabeça. E vocês sabem que isso é um problema para a coluna, causa problemas cervicais, inflama, dá um problema no crânio, e etc.
Só para vocês imaginarem que garantir a saúde das pessoas é muito complexo e precisa de muita mudança, não é só tomar remédio, ou não é só lavar as mãos, ou não é só viver num ambiente que tem tudo bem. Não. Tem a ver com política pública, tem a ver com contexto geográfico, tem a ver com sistemas econômicos e tem a ver com gênero, tem a ver com o sexismo nosso de cada dia. Infelizmente, mas é assim, né? Então, na história do Elias e da mulher viúva, quem sofreu mais para garantir que todo mundo tivesse comida? A mulher. A viuvinha, coitada. É ela que teve que partilhar, é ela que ofereceu seus recursos, é ela que foi buscar os galinhos para fazer o fogo. O Elias ficou lá bonito, simpático, plantado, esperando. Ô, Paulinho, me desculpe se eu estou fugindo ao texto, mas sabe o que foi que eu me lembrei? De algumas igrejas que ou tem a fogueira santa, sei lá como é que nome dão, que pedem o último centavo da pessoa. E com isso eles ficam mais ricos e dizendo que vão receber o dobro, o triplo, não sei o quê, e os pobres mais pobres. Eu fiquei pensando no Elias nesse sentido aí, sabe? De uma pessoa passando necessidade, só tem R$ 5. Ai, mas você bote aqui na fogueira santa que você vai receber mais. Aí me veio essa imagem. Não, a diferença do Elias é que ele não estava explorando a viúva. Ele também estava em necessidade. Ele também precisava. Então, aquilo foi uma... certo, tem razão. Ele compartilhou. Ele queria... Aquilo lá foi um processo de partilha muito importante. Tá bom. Matou agora o meu questionamento. Eu me veio logo essa imagem. Eu queria sugerir um outro texto para a gente olhar, para a gente começar a pensar também, ampliar essa ideia de processos de saúde e como a comunidade ou como a política pública é tão importante. Esse texto aqui, eu vou botar aqui, vocês podem olhar, está no Deuteronômio, capítulo 23, o versículo 9 em diante. Esse é um tópico do Deuteronômio que fala muito sobre pureza. De novo, a gente precisa lembrar, quando a gente for ler a Bíblia, tomar cuidado com os anacronismos, ou com algumas ideias que nós temos hoje e que às vezes não se aplicam àquele tempo. Quando a gente está falando de pureza, quando a Bíblia está falando de pureza, especialmente o Levítico, o Êxodo, o Deuteronômio, nós estamos falando de pública. É muito importante fazer essa relação. Então, olha só esse texto que bonitinho. Quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Isso daqui é um conselho para a gente tomar cuidado com aquilo que prejudica a nossa saúde. Então, aí ele segue. Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer, ele se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Qual é o conselho aqui dado de novo? Como é que se alguém tem poluição noturna, o que é que tem que fazer? Tem que tomar banho. Então, e essa é uma recorrência muito grande em vários textos da Bíblia, quão importante é tomar banho, se lavar, se limpar. Aí o versículo 12. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar. Quando evacuarem, façam um buraco, cubram as fezes, pois o Senhor, seu Deus, anda pelo seu acampamento. Só os gatinhos aprenderam isso em geral, né? Os gatinhos aprenderam super bem que é... Por que é importante? Olha só que é um texto, parece um texto simples, mas não, esse é um texto absolutamente fundamental. Você não pode cagar em qualquer lugar.
Aí não pode falar, aqui está falando de cagar, mas você pode pensar, esgoto, lixo, sobras, não pode ficar em qualquer lugar. Não pode ficar a céu aberto, porque as pessoas vão pisar, porque as pessoas vai ter infestação de mosca, vai ter doença, vai ter transmissão, é perigoso para a saúde pública. Mas o que é que precisa, então, para garantir que não tenha isso? Precisa de uma política pública. Qual é a política pública naquele tempo? Carregue uma pazinha com você. E tenha o hábito, quando for cagar, faz um buraco. Não é para cagar e tampar também. Bonito, a regra não é cagar e tampa. Não. Faz um buraco, porque não pode ficar perto do solo. Você tem que fazer um buraco, faça as suas necessidades e tampe o buraco. E a imagem de Deus é muito bonita. Por que você tem que fazer isso? A justificativa é religiosa, mas é uma política pública. Você tem que fazer isso porque Deus vai andar no seu acampamento. O lugar onde você está é um lugar sagrado. E aí, de novo, essa relação entre sagrado e saudável. O nosso lugar sagrado precisa ser um lugar saudável, onde tenha saúde. E aí a saúde é um conceito muito amplo, né? Não é só... Saúde não é ausência de doença, todo mundo sabe disso, né? A gente tem muitas violências hoje na nossa sociedade e não tem só a ver com enfermidades físicas. Tem outras enfermidades que a gente precisa cuidar e curar. E essa imagem de que Deus está no meio das pessoas, essa é uma imagem, uma teologia muito bonita. Deus te visita. Por que que um homem tem que entrar no banheiro, tirar as calças, sentar para mijar? Porque Deus vai passar e não pode pisar no seu mijo. Não pode sentar no seu mijo, o vaso. Essa imagem de que Deus frequenta seu banheiro. Se você... E essa ideia de que tem que manter o lugar limpo, saudável, é super importante. E vale para o banheiro da minha casa privada, mas vale para o meu bairro, vale para a comunidade onde eu vivo, vale para a sociedade. Então, muitas comunidades, por exemplo, têm lixões abertos. Não adianta só ficar xingando que o governo não faz nada, ou que não tem remédio no posto de saúde, ou que eu não tenho dinheiro para ir na farmácia. Não. Como é que cura, como é que você melhora a saúde de uma comunidade onde tem lixão? Tem que dar um jeito no lixão. Tem que ter uma política para isso. E a gente que está ao redor, a gente precisa se incomodar com isso. Isso não é problema do prefeito. É engraçado, Paulo, que aí é o cartão de visita de muitas cidades, infelizmente, né? E, infelizmente, gente de igreja não faz nada. Só reclama. A gente só reclama. Que nem criança manhenta. Não. A gente tem que pensar que tem que fazer alguma coisa. Até porque o lixão não é o problema de quem mora do lado. O lixão também é meu problema. Porque eu vivo naquele lugar. As mosquinhas vão vir na minha casa de algum jeito. Você sabe que tem vento, né? Então, as coisas circulam no mundo. Mesmo que eu estou meio longe. Então, também é um problema meu. O esgoto aberto também é um problema meu. Não é só das pessoas que não têm esgoto em casa. O rio poluído também é um problema meu. Não é só das cidades que têm rio. Então, essa ideia de ler a Bíblia e pensar nisso sistemicamente é muito fundamental. Ok? A gente tem que terminar daqui a pouco, mas eu queria, quem sabe, dar um pulo agora para o Novo Testamento, porque, quem sabe, ajudar a gente a olhar como a gente interpreta os milagres e as curas que tem ali no Novo Testamento. Quem sabe, a gente pode olhar um texto, escolha um texto de cura. Aí, vamos olhar ele. Alguém tem algum preferido? Da hemorroísa. O texto da hemorroísa. Vamos lá, então. O texto da hemorroísa, tá? Vamos pegar o de Marcos
Marcos 5. Cadê? Marcos 5, 24. Isso. 24 começa. Do 24 até o 34. 24 a 34. Alguém pode ler? Vou ler aqui. Lê, Flávio. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, havia uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela tinha sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía. Mas, ao invés de melhorar, estava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, ela foi por trás, em meio à multidão, e tocou na veste dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na veste dele, ficarei curada. Imediatamente, a hemorragia parou e ela sentiu no corpo que estava curada da doença. Logo que Jesus percebeu a força que tinha saído dele, voltou-se no meio da multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos lhe disseram: está vendo a multidão que te aperta e perguntas quem tocou em mim? Jesus olhava em volta para ver aquela que tinha feito isso. Então a mulher, com medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, foi e caiu aos pés de Jesus e lhe contou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique curada de sua doença. Pronto. Esse é um texto muito interessante. Normalmente, qual é a interpretação corrente desse texto? A pergunta que eu fiz para o Elias serve para isso daqui. Você tem uma situação no começo, ruim, e você tem uma situação de Páscoa, de solução no final. Correto? O que precisou para essa mulher ser curada? Como é que ela foi curada? Quem a curou? Força. Vamos arriscar. A fé dela, né, Paulinho? O que significa isso? A confiança dela. Só uma coisa, Paty. Quando a gente responde assim, é a mesma coisa quando eu pergunto para você assim: como é que você fez esse prato de comida? Aí a pessoa responde: uai, cozinhando. Você não responde a pergunta. A fé me curou. Isso não é resposta. Não. O que aconteceu? Ela foi atrás, se arriscou, né? E conseguiu, né? Quando deu essa autonomia, quando Jesus deu assim, sua fé te curou, é como se desse uma autonomia para ela, que ela estava precisando. Não uma autoestima, talvez assim, né? Não sei. Não, ela já tinha isso antes, Márcia. Jesus não precisou dizer nada para ela. Ela foi atrás. Ela precisa, quer dizer, de novo, onde é que estão os recursos para garantir a cura? Nela, também. Não é só fora, mas ela também tem recursos. Ela foi atrás. Ela não ficou parada, apesar dos problemas. Então, esse, quem sabe, é um trabalho que a gente tem que ter na nossa comunidade, ou na nossa interpretação bíblica, ou no nosso trabalho com saúde comunitária, é ajudar as pessoas a reconhecerem que o caminho para a saudação, para a saúde, está também nelas, não está fora delas. Nós todos temos capacidade, nós precisamos botar as nossas capacidades para entrar em caminhos de cura e de
saudação, né? Ou de saúde. Então, ela foi atrás, ela se levantou, ela enfrentou a multidão, ou quem sabe a multidão ajudou a ela, quem sabe eram as amigas dela que estavam lá, né? Ajudou a ela. O que mais? E precisou de que mais? Precisa da figura de Jesus. Precisa de alguém que ajuda a facilitar isso. A figura de Jesus é uma figura muito importante. O toque, precisa de toque. Processos de saúde necessitam de relação, necessitam de tocar também. E você precisa de reconhecimento, fazer parte de uma comunidade. Qual é a resposta de Jesus para ela? Filha. Isso é muito bonito, porque na sociedade em que ela vivia, ter uma doença sanguínea, o que significou para ela? Ela era completamente excluída. Ela não podia viver na casa da família dela, ela não podia viver na sociedade, ela não podia entrar em muitos lugares, ninguém falava com ela, porque tinham medo de ficar impuro. E o que é que Jesus faz? Aqui Jesus não é só Jesus, né? Jesus é a comunidade cristã. O que é que a comunidade cristã faz? Reconhece que essa pessoa está doente, ou que tem um problema, ou que não é perfeita, ela é parte da comunidade. Ela é filha. Ela é membro desta comunidade. E aí, de novo, essa ideia de que a saúde tem a ver com as relações comunitárias que a gente estabelece. Não é só um processo individual de uma pessoa. Por isso que Jesus vai dizer, filha, tua fé te curou. Um texto muito interessante. Então, é só para tomar cuidado para a gente não cair nos extremos. Ou muita gente vai dizer, Jesus curou essa mulher. Olha só, como Jesus é bom. Aí todo discurso sobre isso, né? Você tem que aceitar Jesus, porque Jesus é muito bom. Sua fé em Jesus, você tem que orar para Jesus, e com Jesus, e tudo é Jesus. De novo, essa ideia de que um macho poderoso, sozinho, resolve tudo. Todos nós somos submissos, súditos, não somos ninguém, e precisamos de alguém poderoso para nos reconhecer. Esse é um risco na interpretação, e muita gente faz isso. O outro risco é dizer, não, Jesus não tem nada a ver com isso, quem curou foi ela mesma, porque ela teve fé, Jesus mesmo disse, tua fé te curou, e Jesus não tem nada a ver com isso. Então tem que ser ela, é a pessoa, é a comunidade, não tem que ter com Jesus. Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que processos de cura precisam de processos de relação, de integração, de reconhecimento mútuo, dos dois lados. Uma outra pergunta, eu estou dando esse exemplo para poder... Isso você pode aplicar para todos os outros textos de cura e de milagres. Dizer que Jesus faz milagre, ou que ele cura, também tem dois jeitos de você interpretar esse texto. Muita gente vai dizer, nossa, como Jesus é poderoso. Jesus tem poder. Não é assim? Vocês já escutaram isso, né? Qual é o problema dessa interpretação? O problema dessa interpretação é que, se eu sou crente, parte da minha vocação é parecer com Jesus. E se eu começo a pregar, Jesus é poderoso, Jesus cura, Jesus isso, Jesus aquilo, o que eu estou dizendo? Para alguma coisa acontecer, eu tenho que parecer com esse Jesus, poderoso, que faz tudo sozinho, toma tudo nas suas mãos. Qual é o outro jeito de apresentar Jesus nesse texto? Quem é Jesus nesse texto? Essa é uma pergunta importante para todos os outros textos, inclusive. Quem é Jesus nesse texto? Como é que vocês classificariam Jesus?
Se você tivesse que fazer fofoca sobre esse assunto, você viu acontecer e alguém lá da sua vila pergunta e você vai fazer fofoca. Olha, aquela pessoa ali, que fofoca você vai fazer de Jesus? Quem era Jesus? Vamos, gente. Tem uma pessoa doente. Jesus está se relacionando com ela. Quem é Jesus? É o transgressor. Transgressor, tudo bem, ele é transgressor. Que mais? Curador? Curador, mas que mais? De novo, você está dando qualidades que não é todo mundo que pode ter. Gente, tem alguém doente na sua comunidade. Você escuta que a pessoa está doente. O que é que você faz normalmente? Vai visitá-la. É um cuidador. Jesus é um cuidador. Pronto. Jesus é alguém que está preocupado com a outra pessoa. Jesus é alguém que vai e está junto, que pergunta sobre a outra pessoa. Não sei se vocês viram o contraste entre Jesus e os discípulos. O que é que Jesus queria? Qual é a pergunta de Jesus? Jesus quer saber quem tocou nele. Jesus quer saber. Jesus está interessado. Quem é que essa pessoa? Quem lhe tocou? E qual é a postura dos apóstolos? Não tinha como saber. Deixa para lá. Os apóstolos nem aí. Os apóstolos estavam... Nem devem ter visto aquela mulher. Nem prestaram atenção. Isso é importante se dar conta, porque os evangelhos estão cheios disso. Se vocês querem ser boas pessoas cristãs, sigam Jesus, não os apóstolos. Vocês lêem o evangelho, olha tudo que os apóstolos fez e faz o contrário. Isso é ser um bom cristão. Não é para ser igual Pedro, não é para ser igual João, não é para ser igual os outros. Porque ser igual aos outros significa o quê? Não se preocupar com a pessoa. Impedir que as crianças cheguem perto. Ter uma cabeça, tem que ser que nem Jesus. Esse é um outro jeito de apresentar Jesus. Olha, Jesus é alguém que se preocupa com as pessoas, quer conhecer as pessoas, toca nas pessoas, ou se deixa ser tocado pelas pessoas. Então, se vocês percebem que são duas imagens diferentes. Jesus, poderoso, curador, etc. E Jesus, querido, preocupado, cuidador, chama junto, pergunta o nome e acolhe. São duas imagens distintas de Jesus. Então, o milagre de Jesus, multiplicar pão, curar doente, etc., é para mostrar o quê? As curas de Jesus querem mostrar o quê? Muita gente vai dizer o poder de Deus. Mas essa é uma leitura, de novo, colonialista, colonizadora. Os milagres e as curas querem mostrar a misericórdia de Deus. O amor que Deus tem para com as pessoas. O carinho que Deus tem de acolhimento e de se envolver com as pessoas. Então, como é que faz para as pessoas serem curadas, sanadas? Toque, acolhimento, andar junto, acolher na sua casa, ir atrás, perguntar o nome, acompanhar. Então, essa é a metodologia do processo de cura que a Bíblia quer nos ensinar. Eu peguei esse texto que vocês sugeriram, mas essa conversa vale de quem ama, né? Texto de cura e milagres. É o processo de quem ama, né? Isso. É o processo do amor. Amor não é um sentimento, gente. Amor é uma prática, é um processo. É fundamental. Hoje em dia nós temos muitas doenças, claro, que nós já sabemos, que não são só físicas.
como também tem muitas violências que não são só físicas. E nós precisamos pensar como é que a nossa comunidade, como é que a nossa leitura bíblica ajuda ajuda as pessoas que estão doentes, não só fisicamente, mas também mentalmente e espiritualmente. É uma pergunta fundamental para a gente. Como estar presente com essas pessoas? Eu quero um outro último exemplo, antes de terminar, aqui, para a gente fazer uma avaliação, que é, vocês lembram daquele texto do Marcos, o homem da mão, Marcos 5, exatamente antes desse texto aqui. O homem da mão, desculpa, não é o 5, não. O homem da mão encurvada, o homem com a mão seca. Seca. Isso, lembra desse texto? Esse é um texto também muito bonito. Jesus estava na sinagoga, eu acho que é Marcos 3 ou 4, uma coisa assim. Jesus estava na sinagoga, estava lá pregando, de repente tinha um homem com a mão seca na sinagoga. Ele não podia estar na sinagoga, porque ele era doente, na religião judaica. Se você é doente, você está em pecado, você não pode estar na sinagoga. Mas ele chamou o homem para o meio, ele disse que ele curou a mão do homem. A mão estava assim torta, e de repente a pergunta é: quem é que foi curado? O homem ficou com a mão assim, ou ter a mão assim não é mais um problema? A pergunta quando a gente está pensando em religião e saúde, tem que pensar nisso. A cura de Jesus foi o homem que foi curado, ou foi a visão da comunidade sobre aquele homem que mudou? Muitos textos de cura e milagre têm muito a ver com isso. Como é que a gente muda a nossa visão daquela pessoa? Ou daquela doença, ou daquela situação. Esse é um desafio para a gente. Porque nós temos doenças, como eu disse naquele livro que eu ajudei a organizar, que não tem cura. HIV não tem cura. Câncer não tem cura. Diabetes não tem cura. Pressão alta não tem cura. Hanseníase não tem cura. Fogo selvagem não tem cura. Cegueira não tem cura. Cegueira não é doença. Tem coisas que não têm cura. Como é que a gente lê textos bíblicos de cura e salvação com pessoas assim? Gente que não tem uma perna, não tem cura. Falta um braço, não tem cura. Então a pergunta é: quem é que tem que mudar? É essa pessoa? Ou é a minha visão sobre essa situação? Essa é a conversa daquele texto do homem com a mão atrofiada. Mas, sabe, não foi ele que estava com a mão assim, ficou com a mão assim. Mas, sabe, foi a comunidade que se deu conta de que ter a mão assim não é um problema. Você é membro desta comunidade mesmo com a mão assim. E aí, quem está doente não é ele. Quem está doente é a comunidade. Então, é bom a gente pensar em ler textos bíblicos com essa chave de leitura também. É a minha visão que tem que mudar, não é o outro. Às vezes o doente sou eu, não é a outra pessoa. É a diferença que a gente tem, isso se falou muito quando teve a pandemia do HIV, da AIDS, né? Ou quando a gente tem gente muito diabética, que vive estressada por causa do açúcar. Uma pergunta aqui, quando a gente lê o texto bíblico, é: eu vivo contra a doença ou eu vivo com essa enfermidade? E aí eu integro isso na minha vida. São dois jeitos de você viver. Você pode viver lutando contra a doença, e daí você não vive, você está possuída do demônio, que a doença te possui, a sua vida é a doença. Ou você pode viver com a doença.
Dizem, eu tenho isso, é assim que eu sou, tem certas limitações, desculpa, mas assim é a vida. E vamos continuar vivendo. Hoje em dia, cada vez mais tem gente que é intolerante à lactose ou intolerante a glúten. Você tem na sua comunidade gente que é intolerante a glúten. Quem tem que mudar? É a pessoa que não pode mais ir comungar, porque a hóstia tem glúten? Ou é a comunidade que tem que começar a fazer hóstia sem glúten, para que essa pessoa possa comungar? Então, não é a pessoa, o problema não é a pessoa, não é a doença da pessoa. Quem está doente não é a pessoa com glúten. Quem está doente é a comunidade que não tem hóstia sem glúten. Quem tem que ser curado não é a pessoa que tem intolerância a glúten. Quem tem que ser curada é a comunidade que tem que mudar o seu jeito. Tem que ter hóstia sem glúten. Para que essa pessoa se sinta bem na família, na comunidade. E não morra. Né? Então, gente, tem 4 minutos. Minha sugestão desse apetite, assim, desse aperitivo hoje, era, de fato, fazer um exercício para a gente poder, quem sabe, aprender métodos de interpretar textos que tenham a ver com saúde e doença. Então, de novo, não era a minha intenção fazer nenhuma palestra, e vocês têm livros que vocês podem comprar. Tem esses 2 livrinhos do CEBI que eu ajudei a organizar, então se vocês podem entrar lá na página do CEBI e depois olhar os livrinhos, procurar pelo meu nome lá, que é uma série de saúde, vocês vão encontrar, que é muito legal. Tem esse daí e tem um outro, que é sobre a vida é o que interessa, e tem outro que é a terapêutica de Jesus. Jesus terapêutica, a terapêutica de Jesus. Então, esses 2, que a Fátima está mostrando ali. Vocês entrem lá no CEBI. Então, são artigos muito legais para poder ajudar a conversar sobre isso. E vocês continuem lendo a Bíblia desse jeito, assim, com esse método de ajudar as pessoas a se envolverem. Isso é um bom jeito de ler o texto bíblico. Ok? Super obrigado. Quem sabe a gente faz uma Terezinha ou Fátima, não sei se vocês têm uma avaliação ou algum recado final. Eu paro por aqui.